minutos até às 9 horas da manhã, com as principais... Você já teve aquela coceirinha nas costas que a mão não alcança? Então. É uma coisa horrorosa. E você pede pra alguém coçar e nunca acha o ponto certo, né? Fica não, mais pra baixo, mais pra cima, mais pra direita. Sabe aquela? Eu tô com essa, cara. Melhor coisa que você pode fazer é imitar um boi. Já viu como é que boi faz pra se coçar? Ele encosta na parede e fica rala pra lá, rala pra cá, rala pra lá. Bom dia, minha gente. Bom dia, Eduardo Barão. Bom dia, Rodrigo Orengo. Bom dia, Boechat. Alguém coçando suas costas aí no Salão Verde do Congresso? Abre o olho, hein? Abre o olho. Bom dia, Rodrigo Orengo, em Brasília. Daqui a pouco o panorama da capital do país. Bom dia a você que está nas praças, que compõe a Rede Band News FM de notícias. Obrigado por sua audiência, por sua companhia, por sua vigilância. Bom dia para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Orlando, da Flórida. Bom dia também a você que está em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Mande para cá suas notícias. Bom dia, Alhures. Bom dia, Nenhures, também, para não esquecer. 999-592-100, prefixo de São Paulo 11, 999-592-100 é o nosso WhatsApp. Você também tem o nosso endereço eletrônico, o popular e-mail, no ouvinte@bandnewsfm.com.br. Estão funcionando nossas mídias hoje? Já voltaram a funcionar. Tudo bem. Então, maravilhoso. Obrigado também aos que assistem ao Café com Jornal todas as manhãs, o melhor telejornal matutino do Brasil, comandado pelo nosso Luiz Megali, com toda a sua maravilhosa equipe, Laura Ferreira, Ana Paula Rodrigues e Mauro Soares, o Gravatinha. Bom dia a todos vocês. Bom dia também ao nosso Rafael Colombo, competentíssimo Rafael Colombo, de prontidão sempre nos estúdios do Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Também pelo Facebook. Dá adeus pro Facebook, o Barão. Bom dia, Facebook. Beleza? Bom, minha gente, vamos tocar o barco aqui. Acabei de falar, tem poucos minutos, com o professor, doutor Luiz Roberto Comerlati. Ele é diretor do Serviço de Neurologia de Emergência do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, trata-se de um neurologista no exercício de uma função absolutamente essencial na área da neurologia pública, no maior estado, na maior cidade do país, no mais populoso, melhor estado e cidade do país, que é apenas do maior hospital deste estado, desta cidade, hospital público, que é o Hospital das Clínicas da USP, e ele é apenas o diretor do Serviço de Neurologia de Emergência, né, da USP. Liguei para ele, o Dr. Luiz Roberto Comerlati, para pedir orientação sobre as alegações de ontem do deputado Eduardo Cunha ao juiz Sérgio Moro, naquele que foi seu primeiro depoimento ao magistrado que conduz a Lava Jato. Cunha reclamou da cadeia, do conforto da cadeia, das condições da cadeia, reclamou da vida, reclamou de um monte de coisa, mas disse que precisava ser liberado, posto em liberdade, porque sofre de um aneurisma cerebral. Lembrou, não sei se citou nominalmente o caso de Dona Marisa Letícia, que morreu vítima de um aneurisma que se rompeu, daí ela sofreu aquele acidente vascular cerebral que culminou com a morte dela. E eu perguntei ao Dr. Comerlati se o Cunha... é o caso do Cunha ser colocado em liberdade como solicitou em função do mal, da patologia, né, que disse ao juiz Sérgio Moro. O doutor Comerlati disse o seguinte: olha, Boechat, nas necrópsias realizadas, a literatura sobre esse assunto diz que de 2 a 5% dos cadáveres que foram necropsiados no Brasil com fins deste estudo mostraram que eles tinham aneurismas que não se romperam. Ou seja, há várias formas de aneurismas, alguns são congênitos, as pessoas têm e nunca se rompem, né? Outros podem ser aneurismas adquiridos por problemas que conduzem a esse tipo de patologia, como pressão alta, outros fatores. Mas é perfeitamente possível que muitas pessoas tenham aneurisma, que eles não estejam diagnosticados
e assim como vivam com ele, portanto, como mostram as necrópsias, pessoas que morreram de outras causas e tal, você vai lá na necrópsia, examina, o cara tinha lá um aneurisma que estava lá no lugar. E muitas pessoas que convivem com esse assunto sem saber, e muitas, mas muitas outras que convivem com este problema sendo controlado, monitorado por exames periódicos, etc. E tal, levando uma vida normal. Quando esse aneurisma cresce e fica acima de 5 milímetros de diâmetro, ele rompe. Né? Normalmente, a tendência, eu estou deduzindo aqui a palavra normalmente é minha, ele rompe. E romperá não importa onde a pessoa esteja. Ela pode estar num foguete da NASA, ela pode estar numa casa confortável com piscina, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma mansão, que é o caso do deputado, né, da propriedade dele, comprada com o suor do seu trabalho, sem sombra de dúvida, ou pode estar numa prisão, perfeitamente. Acrescento eu aqui, diante destas observações feitas pelo Dr. Luiz Roberto Comerlatti, da USP, que boa parte, talvez, da população carcerária do Brasil, que está aí perto de 600, 700 mil internos, homens e mulheres, boa parte dela, ou uma parte dela, deve ter aneurisma e está lá, enfim, pagando pelos crimes que cometeu e convivendo com isso, como pode estar convivendo com urticária, bicho do pé, sei lá, outros problemas como os muitos que nós temos, especialmente depois de uma certa idade e tal. Ele disse que tem que se fazer um exame, verificar se o aneurisma está em processo de crescimento ou num nível que recomende cuidados adicionais, disse, portanto, que até se determinar o diâmetro e a evolução desse aneurisma, é só fazer a observação regular e o controle. Se ele não cresce, não há necessidade de um tratamento agudo. Então, as pessoas zangam comigo quando eu, às vezes, cito outros jornalistas que, por suas posições, suas opiniões e tal, que não tem a concordância dessas pessoas que reclamam, eu não deveria citar. Eu acho isso uma bobagem monumental. Todo mundo que diz alguma coisa que me chama a atenção pela informação ou pela boa sacada do raciocínio, merece o crédito pela citação. Vou citar aqui o colunista Reinaldo Azevedo, da Jovem Pan, nossa co-irmã, nossa concorrente, a Jovem Pan. Eu estava ouvindo o comentário do Reinaldo Azevedo a respeito disso, e ele disse, olha, se o Cunha tem esse aneurisma que alegou, ele já o tem há muito tempo, porque exame na cadeia para diagnosticar esse tipo de coisa ele não fez. Então ele pode estar dentro dessa obviedade de que não foi um aneurisma diagnosticado na cadeia, só pode ter sido diagnosticado antes. Se foi diagnosticado antes e não estava diante de um quadro agudo, como aquele que pode preceder o rompimento do aneurisma, ele estava, se é verdade que ele tem um aneurisma, ele estava com um aneurisma semelhante ao que milhões de outros brasileiros têm, sabendo ou não sabendo, e estava convivendo com ele absolutamente normal, né, sob controle médico, monitoramento médico. Era algo que lhe criava tão poucos problemas, ou nenhum problema, que ele foi capaz de se tornar um dos maiores ladravazes, né, da política brasileira contemporânea. Então, para fazer o que fez, roubar o que roubou, articular o que articulou, né, as conspirações de que participou e tudo mais, o senhor Cunha estava com o seu aneurisma jogando futebol 16 horas por dia. Então, se era um aneurisma que jogava futebol saudavelmente 16 horas por dia, que lhe permitiu armar os golpes que armou, as falcatruas que armou, as articulações de poder que articulou, não haverá de impedi-lo agora de dormir placidamente na cama que lhe cabe e fazer cocô em pé no banheiro que lhe cabe na penitenciária a qual for destinado, como torcemos todos, pela decisão a vir daqui a pouco do juiz responsável pela Lava Jato. Fica então aí, minha gente, este panorama
médico para a situação de Eduardo Cunha. Muito obrigado ao Dr. Luiz Roberto Camerlati, diretor do Serviço de Neurologia de Emergência do Hospital das Clínicas em São Paulo. Não há autoridade mais categorizada do que essa para opinar sobre exatamente este assunto. Outros, muitos médicos, certamente, terão opiniões e tal, mas é improvável que sejam médicos com situação funcional tão precisa, tão específica para isto que nós estávamos analisando. Só para acrescentar um detalhe, o Cunha é um cara tão ladino, tão habilidoso, demonstrou isso ao longo de sua vida pública, de sua carreira parlamentar. É um cara capaz de armar tanta coisa tantas vezes com tanto sucesso, que até no episódio que culminou com a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, ele enxergou esta brecha, né, de argumentos, né, para tentar conseguir uma vantagem diante daquilo a que tem que responder na condução, nas investigações da Lava Jato. Eu, quando a dona Marisa Letícia ainda estava na agonia de seu tratamento no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, comentei aqui com vocês que o ex-presidente Lula estava diante de 3 horizontes possíveis, né? Imaginando que ela viesse a morrer. O quadro dela àquela altura era grave, ainda não tinham dito que era irreversível, mas era um quadro gravíssimo e eu disse, olha, 3 coisas podem acontecer se o desfecho for o pior, com a morte dela. O primeiro deles, o Lula, que tem a Marisa Letícia como companheira há quase 45, mais de 45 anos, não me lembro agora se são 47 anos, 43 anos, pode sofrer um baque, né, pessoal, afetivo, psicológico, emocional tão grande que ele, que não é mais criança, jogue a toalha, né, e diga, olha, quer saber, cansei desse negócio, eu vou me dedicar à minha família, vou me dedicar a mim mesmo, ao meu instituto, vou virar um ex-presidente com as homenagens aí que possa receber aqui e ali. Esqueço, não quero saber mais de disputas políticas e tal. Essa era a primeira hipótese. A segunda hipótese era ele confirmar o desejo do PT de tê-lo como candidato à presidência da República e iniciar aí sua campanha, sua pregação política, recorrendo ao seu discurso histórico e tal, que o levou à presidência da República e construiu sua carreira política, que é o discurso do rico contra pobre, pobre contra rico, políticas públicas para favorecer os mais pobres e tal, ataque às elites e tal, aquele discurso histórico do Lula que a gente conhece e tal. Ele poderia, portanto, a primeira coisa era jogar a toalha, a segunda coisa não jogar a toalha e voltar a ser o Lula que sempre foi, com Dona Marisa viva ao seu lado, etc. e tal, o mesmo discurso. A terceira hipótese era manter-se na disputa política, manter o discurso tradicional e agregar a esse discurso tradicional o adicional dramático da perda da companheira em consequência das canalices dos seus inimigos, da Lava Jato, etc. e tal. Que foi exatamente a opção que ele fez no discurso que pronunciou, enfim, na fala que pronunciou no velório da mulher dele, todos acompanharam em São Bernardo do Campo. Ele falou dos canalhas, que Marisa morreu triste, que injúrias e tal, difamação e tal, vinculando, portanto, a investigação da Lava Jato, né, e as denúncias que recaem sobre ele, recaíam sobre Dona Marisa, vinculando estas questões de natureza legal, processual, ao quadro clínico que culminou com a morte de sua mulher. Portanto, Lula usou este episódio, este drama familiar, como discurso político. E é isto que ele vai fazer, muito provavelmente, em várias outras ocasiões, sempre que houver oportunidade. Portanto, havia uma hipótese do marido, companheiro, né, pai dos filhos desta vítima do aneurisma, de apropriar-se desse episódio para explorá-lo dentro da sua perspectiva política e tal. Mas eu jamais imaginei que isso pudesse ser feito por mais ninguém que não o próprio Lula.
Pois não é que o Eduardo Cunha foi lá e pegou uma carona no cadáver da ex-primeira-dama, na morte da ex-primeira-dama, e disse, olha, estou aqui também na fila das possíveis vítimas. Esse cara não tem limite. Tem que fazer agora um exame médico, vai fazer hoje, vamos ver qual é o tipo de aneurisma que ele tem. Se for um aneurisma com próximo dos 5 milímetros de diâmetro e em processo de crescimento, ele de fato tem que ser submetido a tratamento, talvez até a uma cirurgia, aliás, provavelmente a uma cirurgia, da qual, quando feita antes de estourar o aneurisma, a taxa de sucesso hoje é gigantesca em cirurgias de aneurismas cerebrais. E a pessoa sai disso perfeitamente recuperada, quer para tocar sua vida, quer para cumprir suas penas. E é isso que a gente espera que o senhor Eduardo Cunha enfrente pelo muito que produziu de malefício para todos nós neste sofrido país. Finalmente, uma rápida lembrança e citação aqui, porque tenho falado disso todos os dias, o quadro no Espírito Santo continua gravíssimo, a Polícia Militar do Espírito Santo continua fazendo uma greve que não assume como greve, alega para não trabalhar que tem barreiras de manifestantes à porta dos quartéis que não lhes permite sair para cumprir seu dever, sua função para com a sociedade. E ontem nós mostramos no Jornal da Band, viralizou um pouco na internet, um vídeo em que um grupo de PMs uniformizados se prepara para sair do quartel. O chefe do grupo, não sei com que patente, dirige-se aos manifestantes. Não sei se nós temos aí essa gravação. É uma das cenas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Pela caricatura, pelo teatrinho, pela hipocrisia da cena, né? A tropa formada à porta do quartel, do lado de dentro, dirige-se a 4 ou 5 manifestantes do lado de fora e diz assim, olha, a gente quer sair para trabalhar, queríamos saber se vocês deixam a gente sair. Ouçam aí, tá no ponto? Vou autorizar, se vocês vão colaborar, se eu posso sair com o policiamento. Não. De forma alguma não tem como. Não. Então é o seguinte, fica combinado que em relação à Polícia Militar do Espírito Santo, você estudante, você trabalhador, você professor, você de outras categorias que porventura venham a iniciar processos grevistas, movimentos grevistas, para não tomar porrada da Polícia do Espírito Santo, como tomaram os estudantes da Universidade Federal, em algumas ocasiões, como tomaram outras categorias das PMs de outros estados, como tomam sempre, façam o seguinte, reúnam-se em grupo de 8, 10, posicionem-se diante de cada batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo. Quando a tropa for sair com aqueles capacetes, escudos, como é que chama, cacetete, arma de borracha, não sei o que, gás lacrimogêneo, cachorro e tal, aqueles carros blindados, vocês parem na porta e digam assim, vocês não vão sair não, porque a reação vai ser essa, desse valentão aí, então tá bom, vou voltar para dentro do quartel e dormir mais um pouco. Ora, eu estou recebendo muita mensagem de PMs revoltados com meus comentários, porque eles não aceitam discutir as críticas que eu estou fazendo ao movimento, não é ao mérito. Você pode fazer, eventualmente, pressão sobre os governantes, sobre os parlamentares, para que aumentem teu salário e tal, pode. Pode se articular em torno da tua associação, ou a tua associação iniciar pressão em cima das bancadas parlamentares, da opinião pública e tal, pode. Agora, você fazer o que a PM do Espírito Santo está fazendo, permitir que a população seja chacinada pelos bandidos, com esse tipo de teatrinho, vou botar aqui uma pulga na orelha de todo mundo, hein? A Polícia Militar do Rio de Janeiro está com salários atrasados. É diferente da do Espírito Santo, que está reivindicando reajuste. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, que não é o Espírito Santo, é um estado mais populoso e com problemas de segurança agudos, começou a circular ontem intensamente nas redes sociais que ela também está querendo parar. Então vocês imaginem o potencial desse tipo de abacaxi. Uma categoria como a polícia, e eles alegam que não podem, porque eu disse aqui, está insatisfeito com o emprego, faça o que qualquer trabalhador faz, pega o teu boné, vai procurar outro trabalho. Aí começam a dizer que PM que sai da polícia e vai procurar o trabalho pode ser morto por bandido se for reconhecido. Mentira.
Pode, mas não pode também não. Tá cheio de PM trabalhando em outras funções, como qualquer trabalhador normal. Isso não é uma fatalidade, é uma possibilidade. E ser morto por bandido é possibilidade que acomete todas as categorias do país. Qualquer cidadão do país pode ser morto por bandido. Então isso é uma conversa fiada. E depois fazem ameaças e tal, xingam, né? E se recusam a aceitar uma coisa. Eu não vou ser, eu tenho estabilidade porque eu fiz concurso. A mesma lei que lhe dá estabilidade, ou o mesmo conjunto legal que lhe dá estabilidade, proíbe você de fazer greve. Por quê? Porque greve de policial significa morte de pessoas. Então essa greve é absolutamente absurda e intolerável. Vamos lá.